Boa noite, Íbica. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui. Você também que nos acompanha em casa, que a boa mão do Senhor te abençoe. Onde e quando você estiver, que essa live seja uma bênção para a sua vida. E você que está aqui hoje à noite presencialmente, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua presença, pela sua participação. Como é gostoso, semana após semana, a gente se reunir aqui para adorar o Senhor e também para aprender da palavra de Deus. Bom, desde o início dessa série de mensagens, eu só vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar. O meu retorno caiu lá, por favor. Se vocês puderem colocar para mim lá, eu agradeço. Desde o início dessa série, nós temos aprendido que o livro de Salmos, ele ocupa um lugar único nas Escrituras, né? Diferente dos livros históricos que nos mostram o que aconteceu, ou das cartas que nos ensinam o que devemos fazer, os salmos mostram o que acontece dentro do nosso coração, de uma forma assim muito profunda, poética, bonita. Inclusive são canções, os salmos são canções que o povo de Deus cantava em peregrinação ao templo, à cidade de Jerusalém. E alguém já disse que se o restante da Bíblia fala conosco, os salmos, eles falam por nós. Não existe emoção humana que não esteja registrada nesse livro. Então, no primeiro episódio dessa série, nós aprendemos a como lidar com o desânimo, baseado no Salmo 42. Inclusive, a gente não está seguindo uma ordem cronológica, a gente está seguindo uma ordem de temas aqui, né? E no segundo episódio, nós aprendemos a lidar com a culpa, no Salmo 51. E na semana passada a gente iniciou o estudo de um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, o Salmo 23, e aprendemos a primeira resposta para a pergunta que nós estamos respondendo através dessa mensagem, né? A vida, ela é cheia de incertezas. Então, o Salmo 23 nos ajuda a responder essa pergunta: como vencer as incertezas da vida, né? Essa é uma verdade que ninguém pode negar. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que a porta vai se abrir? Será que eu vou superar essa enfermidade? Será que o meu casamento vai melhorar? Será que o meu filho voltará para os caminhos do Senhor? Será que eu terei forças para continuar? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? São perguntas que em algum momento da vida todos nós ou fizemos ou ainda iremos fazer. Mas nós aprendemos com Davi que as incertezas da vida são vencidas quando nós confiamos na provisão do pastor. Essa foi a primeira resposta que a gente aprendeu na semana passada e hoje a gente vai continuar respondendo essa pergunta, né? Nós somos ovelhas frágeis, limitadas, completamente dependentes, mas o Senhor, o nosso pastor, Ele nos conduz, nos alimenta, nos restaura, Ele renova as nossas forças, Ele dirige os nossos passos, mas o Salmo 23, ele não terminou, então eu quero convidar os irmãos mais uma vez a abrir a Bíblia no Salmo 23 e nós vamos ler juntos e vamos continuar respondendo essa pergunta hoje à noite: como vencer as incertezas da vida? Primeiro, as incertezas da vida são vencidas quando confiamos na provisão do pastor. Então vamos colocá-la no texto e vamos juntos ler mais uma vez. Vamos lá? Semana passada ficou tão bonito, gente. Acho que hoje dá para ficar mais bonito ainda, não dá não? Vamos lá, vamos junto. Vou pedir para o pessoal passar para mim, por favor, que eu vou ler aqui para não me perder, tá? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Vocês também. Obrigado, que leitura linda. Muito bom. Irmãos, a segunda resposta que eu quero propor para a gente responder a pergunta como vencer as incertezas da vida é essa. Quando nós confiamos na presença do pastor. Na provisão, agora na presença. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum. Por quê? Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Uma das mudanças mais interessantes do Salmo 23 acontece exatamente nesse versículo. Até aqui, Davi, ele estava descrevendo Deus na terceira pessoa. Davi disse, ele me faz repousar, ele me conduz, ele me restaura, ele guia. Mas quando chega ao vale, algo muda. Davi, ele deixa de falar sobre Deus e ele passa a falar com Deus. Então preste muita atenção nessa mudança de cenário e de diálogo de Davi aqui. Antes ele estava falando sobre Deus, mas agora ele passa a falar com Deus. Agora ele diz, tu estás comigo. Isso não é um detalhe do texto, isso é muito importante. Enquanto nós estamos nos campos verdejantes, onde há provisão, nós costumamos falar sobre Deus, mas é nos vales que nós aprendemos a falar com Deus. É nos momentos difíceis da vida que a gente dobra o nosso joelho e rasga o nosso coração. Não são nos momentos de alegria. Dificilmente isso acontece. A intimidade de Davi cresce justamente no momento mais difícil da caminhada. O sofrimento, ele não afastou Davi de Deus, mas ele o aproximou ainda mais. Irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos, onde Deus está quando passo pelo sofrimento? O Salmo 23 tem uma resposta para a gente. Ele está exatamente onde sempre esteve, ao lado das suas ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe também uma coisa muito interessante, é que Davi, ele não diz, se eu andar pelo vale. Davi, ele diz, mesmo que eu ande. E existe uma enorme diferença nisso. O vale, ele não é uma possibilidade para nós que somos discípulos de Jesus. Ele é uma realidade. Não, vale não é sinônimo de pecado, como muitas pessoas aprendem, como muitas igrejas ensinam. Irmão, está passando pelo vale e está em pecado, hein? O que você está escondendo de Deus? A sua fé deve estar vacilante. A sua fé deve estar fraca, hein? Lembra dos amigos de Jó? Ô Jó, você fez alguma coisa, não é? Irmãos, pelo contrário, Jesus disse para os seus seguidores, neste mundo vocês terão aflições. Não é talvez vocês terão. Eu acho que vocês terão. Não, Jesus ele disse, no mundo vocês terão aflições, e é no plural, é de todas as formas. É de todos os jeitos, é em várias áreas. A fé cristã, o evangelho, nunca prometeu para nós ausência de problemas, nunca. O evangelho,
a fé cristã promete a presença de Deus em meio aos problemas. E isso confronta diretamente uma ideia muito popular nos nossos dias, a ideia de que se Deus está conosco, tudo vai dar certo o tempo todo. O Salmo 23 nos ensina exatamente o contrário. O pastor conduz aos campos, sim. E no campo, que é o primeiro cenário desse salmo, tem o quê? Provisão, tem água, tem pastagem. Mas também, o mesmo pastor que nos conduz aos campos verdejantes, ele nos conduz aos vales. Ambos fazem parte da caminhada com Jesus. Os dois. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. É o mesmo Deus. Mas que vale é esse? O que significa isso? Né? A expressão traduzida como vale de densas trevas possui a ideia de um lugar profundamente escuro, um lugar perigoso, onde a morte parece muito próxima. Essa é a sensação que a gente tem quando nós lemos esse texto, né? Philip Keller, eu comentei com vocês na semana passada, ele escreveu, todo pastor olha para o Salmo 23, e ele também foi um pastor de ovelhas. Ele diz que durante determinadas épocas do ano, o pastor ele precisa conduzir suas ovelhas por vales estreitos e escuros, mas para levá-las aos melhores pastos nas montanhas. Esses vales, eles eram perigosos, havia pedras escorregadias, animais selvagens, desfiladeiros, rios de correnteza forte. E sabe por que isso tudo é interessante? Porque nenhuma ovelha, em sã consciência, apesar de ser muito boba, né, que a gente aprendeu semana passada, nenhuma ovelha escolheria passar por ali. Na verdade, nenhuma pessoa escolheria passar por ali. Mas o pastor, ele sabia que aquele caminho era necessário para levá-las a um lugar melhor. E é exatamente assim que Deus, ele faz conosco. Existem caminhos que jamais escolheríamos percorrer. Ninguém pede uma enfermidade para Deus. Ninguém deseja perder alguém que ama. Ninguém sonha com uma crise financeira, uma decepção, um tempo de espera. Ninguém. Mas muitas vezes Deus usa exatamente esses vales para amadurecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter e nos ensinar a depender mais dEle. Os vales fazem parte da caminhada com Jesus. Não se esqueça disso. Mas olha só, outro detalhe importante. Davi, ele não diz que ficará no vale. Ele diz, mesmo que eu ande. O vale, irmãos, graças ao Senhor, é um lugar de passagem. Não é de permanência. O pastor, ele nunca vai levantar e construir suas tendas no vale. Ele jamais vai fazer isso. Ele atravessa o vale porque existe um destino preparado do outro lado. Essa é uma palavra de esperança para nós. Talvez você esteja atravessando um vale na sua vida neste exato momento. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, a dor parece interminável, as perguntas continuam sem resposta, mas lembre-se, Deus nunca chamou você para morar no vale, Ele está conduzindo você através dele. Não se esqueça dessa verdade, essa verdade traz esperança para o nosso coração. O subtítulo dessa série é justamente esse, a esperança que nasce nos Salmos.
Os salmos estão repletos de palavras de esperança, de ânimo. Não desista, siga em frente, se levante. O Senhor está com você, Ele está te conduzindo. E no vale de densas trevas, Ele também está lá. E esse local é um local de passagem e não de permanência. Então Davi, ele faz uma declaração linda: eu não temerei perigo algum. Observe que o vale continua existindo, o cenário não mudou. Eu falei para vocês na semana passada que o Salmo 23, ele tem alguns cenários. O cenário aqui continua o mesmo. É o vale. O perigo continua existindo. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que o medo, ele perde o domínio sobre o coração de Davi. Davi não é corajoso porque o vale desapareceu. Não. Ele é corajoso porque o pastor está presente. É importante notar que Davi não diz: não temerei porque sou forte, não temerei porque conheço o caminho, não temerei porque tenho experiência. Toda a sua segurança está resumida em uma única frase: pois tu estás comigo. A presença de Deus vale mais do que qualquer explicação sobre o sofrimento. Eu ainda estou sofrendo, eu ainda estou no vale. Eu ainda estou triste, eu ainda não sei explicar, eu ainda não tenho respostas, mas eu tenho algo que é maior do que os meus medos, eu tenho algo que é maior do que os meus sofrimentos, a convicção de que o pastor está comigo, a convicção da presença de Deus, a convicção de que aquele que rege o universo está caminhando do meu lado. Charles Spurgeon, eu achei essa frase incrível, pena que eu não coloquei aqui no telão, depois que eu vi. Ele escreveu o seguinte: a presença do pastor transforma o lugar mais escuro no lugar mais seguro. Olha que coisa linda. A presença do pastor transforma o lugar mais escuro no lugar mais seguro. Irmãos, o problema nunca foi e nunca será o tamanho do vale. Não é. O problema sempre foi atravessá-lo sozinho. Atravessá-lo sem o bom pastor. Lembra de semana passada? Mais uma vez eu te faço essa pergunta. O Senhor é o seu pastor? Você conhece o pastor do Salmo 23? Ou você se relaciona com o pastor do Salmo 23? Por isso, Davi, ele acrescenta: a tua vara e o teu cajado me confortam. A vara era um instrumento curto, firme, e a vara era usada para defender as ovelhas dos predadores. O cajado, por outra vez, era mais longo, ele tinha uma curva na ponta, como vocês estão vendo aí na imagem. E o cajado, ele era utilizado para conduzir, para corrigir e até mesmo para resgatar uma ovelha que caísse em algum buraco ou ficasse presa entre as pedras. Então, por isso que ele tem essa curva na sua ponta. O pastor, ele conseguia puxar a ovelha de volta, Então, olha só como que isso é bonito, essa declaração de Davi, ela é profunda, poética, vai lá no fundo da alma da gente. A mesma mão que protege também dirige. A mesma mão que consola é também a que corrige. E olha, estudando o contexto cultural, alguns pastores chegavam até mesmo quebrar as pernas das ovelhas
para protegê-las. É difícil para a gente entender que isso é um sinal e uma ação de cuidado. Mas, irmãos, aquele que ama, protege, cuida, mas ao mesmo tempo, se for preciso, corrige, adverte, recalcula a rota, olha para você e diz: esse caminho está errado. E se eu não quebrar suas pernas, é possível que você desça despenhadeiro abaixo e morra. Então eu prefiro quebrar suas pernas. O pastor, ele não apenas nos livra dos perigos externos, irmãos, mas ele também corrige os desvios do nosso próprio coração. Preste muita atenção nisso. Talvez algumas das maiores demonstrações do amor de Deus em nossa vida tenha sido justamente as vezes que ele disse não. Não. Senhor, eu quero, eu preciso, não sei o quê, e a gente chora e a gente esperneia e Deus responde não. E muitas vezes quando Deus responde não, a gente faz como aquela criança mimada que chora, esperneia e não entende. Mas talvez essa seja uma das maiores demonstrações do amor de Deus em não deixar que os seus filhos andem por caminhos que vão levar à destruição, que vão levá-los à tristeza, que vão levá-los a consequências duras, que vão levá-los a deixar de experimentar as promessas desse bom pastor. Talvez as maiores demonstrações de amor de Deus por nós é as vezes em que Ele fechou portas. Não, eu não vou abrir essa porta que você está pedindo. Essa oportunidade não será sua, será de outra pessoa. Aí a gente fica bravo, não é? Talvez as maiores demonstrações de amor de amor de Deus por nossa vida foi aquela vez que Ele decidiu mudar a nossa direção. Você tinha a convicção de que estava indo na direção certa. E de uma forma agora metafórica, Deus quebra suas pernas para sinalizar para você: não é pela esquerda, é pela direita. Não é para trás, é para frente. Recalcula essa rota, muda a direção. A gente não gosta disso. Mas o pastor, ele ama, não apenas com uma vara, mas também com um cajado. Naquele momento a gente não entende, porém, hoje, aqueles que são mais experientes, já passaram por muitas coisas na vida, você percebe que aquelas vezes que Deus te fez mudar de rota, aquelas vezes em que o carro quebrou, aquelas vezes em que você tinha certeza que aquela oportunidade seria sua, era exatamente o cajado do pastor, impedindo você de caminhar para a direção errada, ou até mesmo para a destruição. Quantos de nós estamos vivendo exatamente um vale? Talvez o seu vale seja uma enfermidade, você fez exames, espera resultados, conversa com os médicos e não sabe o que te espera para amanhã. Talvez o seu vale seja financeiro, as contas chegam, o salário não é suficiente. Talvez o desemprego bateu à sua porta, ou o negócio não anda como você esperava.
Talvez o seu vale esteja dentro de casa, um casamento desgastado, um filho distante de Deus, um relacionamento quebrado. Talvez seja um vale emocional que você esteja passando. Você sorri por fora, você sorri para as pessoas, você trabalha, você cumpre os seus compromissos, mas por dentro, a grande verdade é que você está chorando. Você está cansado, você está angustiado, você está se arrastando. E sabe o que normalmente nós fazemos quando entramos nesses vales? Nós tentamos encontrar uma saída o mais rápido possível. Essa é a nossa tendência. Parece que é uma resposta automática. A gente quer respostas imediatas, nós queremos entender por que Deus permitiu aquilo, queremos que Ele nos mostre quanto tempo ainda falta para tudo acabar. Mas perceba que Davi, ele não recebe nenhuma das respostas para as suas perguntas. Deus não explica o vale. Deus não mostra um mapa do caminho. Deus simplesmente oferece a sua presença e ela é o bastante. Talvez Deus ainda não tenha respondido todas as perguntas que você levou para Ele em oração. Talvez algumas delas permanecem sem resposta por muito tempo, você já está esperando há muito tempo. Mas existe uma verdade que sustenta o cristão, existe uma verdade que sustenta os discípulos de Jesus. Nós conseguimos suportar aquilo que não entendemos quando temos a certeza de que Deus continua caminhando ao nosso lado. A presença de Deus nem sempre elimina o vale, nem sempre, mas sempre transforma a maneira como atravessamos os vales. A presença de Deus nem sempre elimina os vales, mas sempre transforma a maneira como atravessamos os vales. Por isso, diante dos vales da vida, não coloque os olhos na escuridão. Coloque os olhos no pastor. Porque as incertezas da vida perdem sua força quando aprendemos a confiar não apenas na provisão do pastor, mas também na presença do pastor. Porém, a gente tem mais uma resposta para a nossa pergunta: como vencer as incertezas da vida quando confiamos na promessa? Olha só que fácil. Provisão, presença e promessa. Você pode falar comigo? Provisão, presença e promessa. Dá para ser mais bonito. Provisão. Isso. Depois de conduzir as ovelhas pelos campos verdejantes e de atravessar com elas o vale da sombra da morte, Davi novamente vai mudar o quê? O cenário. Lembra? O Salmo 23 tem alguns cenários. E Davi aqui, ele muda o cenário. Agora, ele nos apresenta uma mesa. Campos, vales, mesa. Campos, provisão. Vale, presença. Mesa, promessa. Na cultura do Antigo Oriente, convidar alguém para sentar-se à mesa era uma das maiores demonstrações de honra, de comunhão, de amizade. Compartilhar uma refeição significava acolher aquela pessoa sobre a sua proteção e desfrutar de um relacionamento íntimo com ela. A imagem aqui é muito bonita. O Deus que no início do Salmo, ele aparece como pastor, agora ele aparece como um anfitrião, que recebe os seus filhos em sua própria casa. O Senhor não apenas cuida das suas ovelhas durante a caminhada, ele as honra e as recebe à sua mesa. Mas existe um detalhe que chama muito a nossa atenção aqui.
Davi diz que essa mesa é preparada na presença dos meus inimigos. Observe que os inimigos ainda estão ali. Deus não os elimina. O sofrimento não desaparece. As circunstâncias nem sempre mudam na velocidade que a gente gostaria. O que muda é a posição da ovelha. Ela não está mais correndo dos inimigos. Ela está sentada à mesa do pastor. E isso nos ensina uma verdade profunda. A paz que Deus oferece não depende da ausência dos problemas, mas da certeza da sua presença, da sua promessa. O mundo diz que só haverá paz quando todos os conflitos terminarem. O Salmo 23 nos ensina que é possível experimentar paz, mesmo quando ainda existem batalhas ao nosso redor, mesmo com os inimigos na nossa frente. Quantas vezes nós pensamos assim? Quando essa dívida acabar, eu vou descansar. Você já pensou dessa forma? Ou só eu que penso essas coisas? Quando esse exame der certo, aí eu vou ter paz. Aí o negócio vai para frente. Quando eu mudar de casa e não ter aquele vizinho tocando som alto, aí eu vou ter vitória. Amém? Quando o meu casamento melhorar, quando meu filho voltar para Jesus, quando eu resolver esse problema no trabalho, aí eu vou conseguir viver tranquilo. Não é essa a interpretação correta desse salmo, da vida cristã, da caminhada com Jesus, não é. Deus nos ensina que a verdadeira paz não começa quando os inimigos desaparecem, quando os problemas se vão. A verdadeira paz, ela começa quando aprendemos a nos sentar à mesa do pastor, confiar na sua presença, na sua provisão, na sua promessa. Ter paz quando não tem problema não exige de nós fé alguma. Mas, irmãos, é possível existir tempestade do lado de fora e descanso do lado de dentro. É possível. E deixa eu te dizer uma coisa. No mundo quebrado pelo pecado, o caos sempre vai existir. Sempre. Mas é possível haver luta ao redor, mas paz no coração. Porque a nossa segurança não está naquilo que acontece ao nosso redor, mas naquele que está conosco. Em seguida, Davi, ele vai declarar: unges a minha cabeça com óleo. E naquela cultura era costume do anfitrião receber seus convidados ungindo, suas cabeças com óleo perfumado. Isso era um gesto de honra, de alegria, de acolhimento. Em outras palavras, Deus não trata seus filhos como convidados indesejados. Ele os recebe com alegria. Ele restaura a sua dignidade. Isso faz você lembrar de uma história do Novo Testamento? Traz roupa, coloca o anel e vamos matar o melhor novilho que a gente tiver. Olha só que contraste incrível. A ovelha que antes caminhava cansada pelo vale, agora é recebida com honra pelo seu Senhor. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Por que que a gente canta tanto? Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vou seguir o texto aqui. Davi, ele acrescenta: o meu cálice transborda.
Davi não está dizendo que a sua vida foi perfeita, ele enfrentou guerras, traições, dores familiares, inúmeras aflições. Ainda assim, Davi ele consegue olhar para a sua vida e afirmar que o seu cálice transborda. Ele diz isso porque a verdadeira abundância não consiste em possuir tudo o que desejamos, mas em descobrir que Deus é suficiente, irmãos. O mundo sempre tenta nos convencer de que falta alguma coisa para sermos felizes. Falta dinheiro, falta reconhecimento, falta sucesso, falta saúde, falta estabilidade. Mas quem conhece o pastor aprende que pode até não ter tudo o que deseja, porém já recebeu muito mais do que merece. Quem conhece o pastor chega a essa conclusão. Talvez eu não tenha tudo o que desejo, tudo o que sonhei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu já recebi muito mais do que eu merecia. Isso acontece quando a gente se encontra com a graça abundante, escandalosa e imensurável de Deus. Caminhando para o final do Salmo, Davi, ele faz uma das declarações mais consoladoras de toda a Escritura. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra traduzida aqui como seguirão é muito interessante, porque no hebraico essa palavra ela transmite a ideia de perseguir. E perseguição, no nosso contexto, é pejorativo, né? Tá tendo uma perseguição, vixe, coisa ruim, né? Não é coisa boa. A palavra no hebraico significa isso, perseguir, correr atrás de alguém. Normalmente são os inimigos que perseguem uma pessoa, não é mesmo? Mas Davi, ele inverte completamente essa imagem. Ele diz que quem corre atrás dele não é a desgraça, não é o medo, não é o sofrimento. Quem o persegue todos os dias são a bondade e o amor leal de Deus. Mesmo quando ele não consegue perceber, mesmo quando a vida parece confusa, mesmo quando nós atravessamos os vales mais escuros, a graça de Deus continua acompanhando cada um dos seus passos. Fica tranquilo, meu irmão e minha irmã, não somos nós que corremos atrás da misericórdia, da graça e da bondade do Senhor. São elas que nos perseguem todos os dias. Todos os momentos, em todos os cenários, na provisão, no vale, na dor, na mesa. Por fim, Davi, ele levanta os olhos para além dessa vida e ele declara: habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui nós encontramos a grande esperança daqueles que servem a Jesus. O Salmo 23 não termina nos campos, nem nos vales, nem na mesa. Ele termina na eternidade. Davi nos lembra que as incertezas dessa vida não terão a palavra final. Haverá um dia em que toda dor terminará. Toda lágrima será enxugada e estaremos para sempre na presença do nosso Deus. Essa é a promessa que sustenta a nossa esperança. Nós não caminhamos apenas olhando para o presente, nós caminhamos olhando para aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei o que vai acontecer no meio, mas eu sei o que me aguarda no fim. O final da história já está garantido. Habitarei para sempre na presença do Senhor.
Por isso, diante das incertezas da vida, confie na promessa do pastor. Talvez hoje você ainda esteja vivendo o vale. Talvez algumas orações ainda parecem sem resposta. Talvez existam situações que roubam o seu sono. As incertezas que faz você acordar de madrugada. Que faz você perder o seu sono. Mas eu quero te lembrar. Deus ainda está escrevendo a sua história. E o vale não é o último capítulo. A promessa é o último capítulo. A história ainda não acabou. O pastor já conduziu você até aqui e ele vai continuar conduzindo você até o dia em que você estará para sempre na casa do Senhor. É essa esperança que nos permite continuar caminhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o final da estrada. Foi o pastor Augusto Nicodemos que disse: Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Nós estamos no caminho. Aonde você está, não sei. Talvez você esteja nos campos verdejantes, desfrutando da providência. Talvez você esteja nos vales, desfrutando da presença. Talvez você esteja na mesa, desfrutando da promessa. Mas uma certeza eu tenho. Se o Senhor é o seu pastor, um dia todos nós estaremos na presença dele para todo sempre. E essa promessa nos mantém na caminhada. Nós aprendemos com o Salmo 23 que as incertezas da vida são vencidas quando confiamos na provisão do pastor. Mas também aprendemos que elas são vencidas quando confiamos na presença do pastor. E por fim, elas são vencidas quando confiamos na promessa do pastor. Nos campos verdejantes, providência. Nos vales, presença. Na mesa, promessa. E ao terminar esse salmo, é impossível não olhar para Jesus. Porque foi Jesus quem declarou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tudo aquilo que Davi descreveu no Salmo 23 encontra o seu cumprimento em Cristo. É Jesus quem nos conduz às águas da vida. É Jesus quem restaura a nossa alma. É Jesus quem guia os nossos passos. É Jesus quem caminha conosco nos vales. É Jesus quem prepara para nós um grande banquete. É Jesus quem nos garante que um dia habitaremos para sempre na casa do Pai. Mas existe um detalhe que torna esse salmo ainda mais lindo, precioso. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Jesus, ele não apenas andou pela sombra da morte, Jesus, ele entrou na morte. Na cruz, o bom pastor, ele foi abandonado para que suas ovelhas jamais fossem abandonadas. Ele enfrentou sozinho o vale mais escuro que alguém poderia enfrentar. A Bíblia diz que sobre ele caiu a ira que deveria cair sobre nós. Ele experimentou o abandono para que hoje pudéssemos ouvir a promessa: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, olha só que coisa linda. O pastor do Salmo 23 tem nome. E o seu nome é Jesus. O pastor do Salmo 23 é Jesus Cristo. É por isso que podemos enfrentar as incertezas da vida. Não porque sabemos o que vai acontecer amanhã ou teremos as respostas para todas as nossas perguntas, mas porque pertencemos ao bom pastor, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e prometeu que nada poderá nos separar
do seu amor. Talvez hoje você tenha chegado aqui cheio de perguntas, medos e incertezas. Mas a maior necessidade da sua vida não é descobrir o que vai acontecer, não é. A maior necessidade da sua vida é pertencer ao pastor. Porque somente quem pertence ao pastor pode descansar em suas promessas. Somente quem pertence ao pastor pode atravessar os vales sem perder a esperança. E somente quem pertence ao pastor poderá um dia habitar para sempre na casa do Senhor. Eu quero terminar fazendo 2 convites. Primeiro, se Jesus ainda não é o seu pastor, hoje é o dia para você deixar de caminhar sozinho e entregar sua vida ao pastor. Somente Ele pode perdoar os seus pecados, restaurar a sua alma e lhe dar esperança de vida eterna. Segundo convite que eu tenho hoje à noite para cada um de vocês aqui. Se você já pertence ao pastor, meu convite para você é: descanse, confie e continua caminhando. Porque o Deus que esteve com você nos campos, esteve com você nos vales, preparou uma mesa para você diante dos seus inimigos. Certamente, Ele vai te conduzir até a sua casa e você habitará com Ele para todo sempre. Amém.